Sou Miguel Mubarak Rilui, sou administrador, vice-presidente da Academia Maranhense de Ciência da Administração, a ANCA. Estamos aqui começando o nosso 11º Ancast, que é o podcast da nossa academia. Estão aqui presentes para participar conosco nosso presidente, Ilmar Polari Pereira, a nossa diretora de Administração e Finanças, a Mulher do Dinheiro, Aline Mendonça da Silva, e temos a nossa entrevistada de hoje, que vai nos contar muita história interessante da administração, Maria Inilene Cutrim Batista, que é administradora, formada pela primeira turma de administração da escola ainda isolada. Posso corrigir? Pois não. É a terceira turma. A terceira turma. 368 mil CRA. Muito bem. Começou em 1969, né? O curso. Eu fiz na metade do ano, terminei em julho de 73. Terceira turma de administração. Conta pra gente, Inilene, como é que você foi atraída pela profissão de administração? Foi simples. Na época eu estava começando o ano, né? 73. Aí minha irmã, né? Disse, olha, vai ter o vestibular em julho de administração. Está sendo o cursinho, né? Lá na praça Antônio Lobo, né? Antônio Lobo, No né? centro. Aquele prédio. Que, aliás, aquele prédio deveria ser... a ANCA devia recuperar aquele prédio, porque ele tem uma história a ser difundida. Quem sabe? Bom, então com isso eu fui, né? E aí fiz o cursinho e fui aprovada, graças a Deus. Quando saí foi aquela alegria do grupo e ficamos tendo aula lá. Agora o mais assim inusitado é que não tinha, era a terceira turma minha, é que não tinha esse tipo de profissional e professores também aqui. Eu lembro que um professor que nos chamou bastante atenção foi o de TGA. Ele veio, o presidente Sarney, já era governador, né? Trouxe o TGA, que era o Teixeira. E ele, um professor muito elegante, muito culto, tá? Os outros também muito competentes. Tivemos muitos professores competentes das outras áreas. Brandão, por exemplo, da economia. Professor Roberto Macieira, né, que foi também um dos fundadores, né, um baluarte de expressão da UEMA, né, entre outros. O de material também excelente, era do Ceará. Então, vejam só, foi assim, né? A terceira turma de administração não tinha profissionais, tanto na área, tanto é que quem saía, a primeira, a segunda, a terceira, a minha, a gente não tinha problema assim para se empregar, não, tá? A gente já tinha um mercado basicamente assegurado. O que hoje precisa realmente as pessoas, os estudantes, se qualificarem bastante. Depois eu deixo a sugestão, né? Para poder competir no mercado. Então foi assim. Então, essa sua experiência como aluna, você ainda não trabalhava quando entrou na faculdade? Não, eu era estudante. Agora, a maioria já trabalhava. No INSS, era dono de lojas. Não sei se eu posso citar aqui um que é muito conhecido, inclusive. Arteiro da Fé Comércio. Né? Foi meu colega de faculdade da época. E a gente tinha até um bom relacionamento, né? Sim. Como é que era a turma em termos de homens e mulheres? O que predominava naquela época? Olha, era meio a meio, se eu posso lembrar assim, era um meio a meio, mais ou menos, de mulheres e de homens, né?
Não era só homem, não era só mulher também. E quando é que você entrou no mercado de trabalho como estagiário ou já como profissional? Como é que foi essa tua experiência? Eu entrei no mercado quando eu já estava no 8º, 9º período. Aí a Secretaria de Educação queria estagiários, né? Não aquele estagiário para fazer ainda o TCC, mas um estagiário de administração. E aí mandaram 18 para um seletivo. E aí eu fui nesse grupo dos 18. Aí eram 6 e eu fiquei. Aí lá, o grupo do orçamento, né, me elegeu assim que eu deveria ir participar do orçamento, né, de uma mudança que ia ter. Aí eu fui com uma técnica muito experiente, né? O grupo lá era muito bom, mas essa moça, ela era excelente. Aí a gente foi para a Secretaria de Fazenda. Um detalhe, eu posso dizer que eu vi a primeira reforma administrativa do Maranhão nessa área da financeira, porque era tudo centralizado. Os secretários, eles não eram unidade orçamentária, não eram os secretários, as secretarias. Então, com isso aí, eles transformaram as secretarias em unidades orçamentárias. O que significa isso? Eles queriam que cada secretário executasse o seu orçamento. Eles iam controlar depois só na parte da liquidação. Né? Agora já estou entrando atrás dos detalhes. Né? Empenha, liquida, paga, então eles entrariam já aí nessa finalização. Eles tinham recurso, né? Então foi uma reforma, uma descentralização. Eles criaram as secretarias na época, como unidades orçamentárias. E aí tinha um poder maior, né? De administrar seu próprio orçamento. Então, eu fui com esse grupo da educação, depois implantamos na Secretaria de Educação. Aí tinha... eu era muito jovem ainda, 23 anos, e aí escolheram uma senhora que era da parte de convênios. Ela foi tal, depois ela pediu, abdicou, e aí chamaram outra pessoa. Chamaram uma pessoa de lá da fazenda, aí o técnico veio, aí ele montou os grupos, né? E claro que comigo, né? Que era o elo de ligação. Bom, ele saiu depois, em seguida, tá? Noivo ia casar, já pensou. Aí ele pediu para me ficar respondendo enquanto ele fazia esse périplo, né? E eu fiquei, depois ele voltou, aí demos continuidade. Quando ele saiu, eu assumi o cargo dele, quer dizer, eu estava preparada já, tinha visto, né? Abrir um orçamento e fechar um exercício financeiro. Tem gente que tem medo disso, tem gente que nem sabe. Então, graças a Deus, eu sempre fui assim do desafio, né? Às vezes, eu não sei se isso, se a gente ser muito aguerrido, né? Ele é bom, mas ele pode trazer desgaste também. Né? E esse tempo todo você ficou como estagiária ainda, trabalhando? Ou já não, aí eu assumi a diretoria. Era uma diretoria que me deu condições de comprar até o carro que não tinha. Naquela época, carro era uma utilidade assim de luxo, né? E era de luxo, tá? Não era todo mundo que tinha carro. Não. E eu comecei ganhando muito bem, mas muito bem mesmo. E Nilene, Cargo de comissão. e como você acha que o curso de administração contribuiu para desenvolver essa sua atividade? A minha, nesse caso? Nesse caso.
Com certeza, as disciplinas que eu dei na época, elas todas, aliás, eu devo dizer assim, eu nunca precisei usar a profissão de outro profissional para mim exercer a minha ou para mim aparecer. Nunca. Todas as áreas da administração, eu passei por elas. Do orçamento, do planejamento, às licitações, que aliás é um desafio, licitar. Certo? Mas eu acho que deu para entender isso aí. Nós já tivemos outras pessoas aqui que também participaram, fizeram esse curso que você fez, na época do governo Sarney, participaram dessa reforma administrativa também. E houve sempre muito elogio aos professores, que embora não fossem administradores, porque tinha sido criada a profissão 4 anos antes, né, em 65, eles achavam que eles estavam preparados, eram pessoas que já tinham experiência no dia a dia das suas atribuições, principalmente na administração pública, né? E fizeram cursos de especialização também para na EBAP, FGV, para poder lecionar, né, as disciplinas nessa faculdade. Os professores, a bem da verdade, eles tinham curso da EBAP, da FGV, né? Eram bons professores da nossa época. O que veio de fora, que eu lembro que me chamou a atenção, foi esse do TGA. Era o professor Teixeira, ele veio de Brasília, ele devia trabalhar lá no Ministério. Né? Mas ele é maranhense, né? Pelo que eu... Não, Teixeira não. Não, ele devia ser carioca. Ele foi político aqui também, né? Não, também não. Ele foi, parece que ele chegou a ser... Eu não sabia disso. Professor Teixeira? Suplente de senador. Na época do Edson Lobão. Então ele pegou um cargo desse, assim, suplente de senador. Porque para ir assim atrás de... Não sei se ele foi antes de alguma outra coisa, mas ele sempre esteve envolvido com a administração pública e com a política. Muito bom ele, muito bom. Administradora Maria Nilene, seja bem-vinda aqui ao OnCast, que é o podcast da Academia Maranhense de Ciência da Administração. Administrador Miguel, vice-presidente da MCA, administradora Aline, nossa diretora financeira. Nilene, a Academia vem desenvolvendo um trabalho de um plano trienal até 2022 a 2025. Nós temos diversas ações. Uma das ações é esse resgate da história da administração do Maranhão, onde nós temos aqui nesse podcast entrevistado pessoas que vieram desde o início do curso. Isso é muito relevante porque nós estamos buscando, né, desses ex-alunos que foram os pioneiros da administração do Maranhão. Teremos também depois com os mais recentes, para completar uma ação que é a publicação de um trabalho sobre a história da administração do Maranhão. Você falou aí da questão dos professores qualificados. Como o Miguel falou também ainda há pouco, outros que já passaram por aqui também reiteraram isso. O que é bom porque o nosso curso de administração, que iniciou na UEMA, que teve o jubileu de ouro em 2015, pelos 50 anos, um dos cursos continua até hoje muito bem avaliado, junto, né, nos exames nacionais, com o ENAD, e os profissionais bem disputados aí no mercado. Assim como também se expandiu para outras instituições, né, como a própria UFMA, Universidade Federal, que também tem um curso de administração bem avaliado, bem conceituado, e também as faculdades começaram com faculdades privadas. Hoje já temos universidade privada, temos centros universitários, e hoje nós temos mais de 20 instituições aqui que ofertam os cursos de administração, e a gente sempre com esse mesmo propósito de manter essa qualidade do curso de administração. Na sua experiência, você falou um negócio interessante lá na turma, em termos de ter bons colegas que hoje estão aí em cargo, né, como citou o nome do José Arteiro. De fato, é um administrador bem atuante em termos de suas atuações que começa aqui no Maranhão. E a gente discute sempre essa questão da parceria público-privado. Até que ponto é relevante, importante a parceria do público-privado, privado com o público.
De acordo com a sua experiência administrativa, que exerceu o cargo de liderança no setor público, como é que você vê essa parceria público-privado em prol da prestação dos serviços para a sociedade? Olha, a parceria público-privada, no meu entender, ela deveria ser bem explorada, né? Eu não tenho aqui em mente que órgãos fazem isso, mas seria uma coisa a ser pensada, inclusive, né? Pelo Conselho Federal, pelo Conselho Regional, pelas instituições da nossa classe, né? Representativas. Por quê? Porque uma é interface da outra, tá? Eu, por exemplo, no exercício da profissão, quando fui presidente de comissão de licitação, eu tinha que entender do outro lado das empresas, certo? Eu tinha 2 advogados comigo, porque eu sabia que vinha coisa mais ou menos, né, pesada na área jurídica. Então, eu levava comigo, né, o pessoal da área jurídica. E se tivesse algum problema, eles estariam, inclusive, para já fazer uma petição para examinar e para nos deixar a instituição a salvo de qualquer interpretação maldosa que por acaso pudesse advir, né? Então, essa interface público-privada, no meu entender, ela tem que ser fomentada, tá? Benéfica, né? Benéfica até para o desenvolvimento do país, da região, do estado, do município, sei lá, de quem esteja dirigindo, né? É muito importante isso. É porque eu sou do privado, não entendo do público. Não, eu acho que esse é o tipo do preconceito. Isso para mim é preconceito, certo? Não entendo porque é público. Não, você tem mais que entender e saber o quanto você precisa do público. Você vai ser tributado. Eu até digo que, uma das áreas que eu não vejo o administrador, né, se interessar, melhor dizendo, pela área da tributação. Gente, como é que tu vai administrar uma empresa ou pretender te candidatar a ser gerente de uma empresa se tu não entender minimamente de tributação? Não é que tu vai ser o contador. Tu pode até fazer o curso também, certo? Para entender minimamente, porque senão a coisa fica difícil. E nessa sua experiência aí de orçamento público, né, que você exerceu mais, é uma coisa que é muito debatida há décadas e décadas entre o orçamento público, aquilo que de fato é aprovado, tanto para o governo federal, estadual e municipal, e aquilo que de fato chega até nas empresas, a liberação desse recurso. E que isso até hoje, né, é muito, muito polêmico, muito discutido. Como é que você vê isso nessa evolução da sua época até hoje? Continua dessa mesma situação, ou avançamos, ou tem aí um retrocesso entre aquilo que está no orçamento e aquilo que as organizações recebem para cumprir suas metas de prestação de serviço? Deveria ser cumprido, em princípio, porque é um planejamento e é o planejamento financeiro. Em setembro, mais ou menos, quem é dessa área está fazendo na Secretaria de Planejamento o orçamento do próximo ano. Então, ele tem lá as suas métricas, as suas projeções, ele já sabe quanto, mais ou menos, que secretário gastou quanto ainda resta, se tem recurso próprio, se tem recursos oriundos de outras tipologias, né? Então, veja só. Aliás, tem recurso que é de convênio BID. Tá? Eu me lembro que
ficava assim, lá estagnado. Aí eu fui chamado uma vez por um secretário que era para ver isso. Aí eu fiquei assim numa sala como essa, estava com poucas pessoas, fui olhar o que aquilo significava. Depois que a gente fazia a licitação, aí eu fui para a central de licitação. Depois que a gente fazia a licitação e que chegava naquele ponto, empenhou, liquidou para pagar, que tu pediu desembolso, professora Aline, ou tu pagava, ou tu ia pagar multa para o convênio que tu estava com ele, o recurso lá guardado, na gaveta, sei lá onde. Então você era punido se não pagasse. Aí, não sei se depois corta isso, aí eu me virei nos 30. Para poder cumprir isso aí. Era um desafio, era uma métrica que a fonte de recurso BIRD tinha. Pois é, isso é um problema sério hoje. A gente vê, por exemplo, no caso dos gestores públicos, vamos pegar os exemplos das universidades. As universidades federais, os IFMAs, que tem aquele orçamento e de repente vem o corte e os gestores ficam, né, de mãos atadas para poder realizar aquelas metas. A nossa própria Universidade Estadual do Maranhão, que depende de repasse do governo do estado, que nem sempre está lá num planejamento, que é todo feito para cumprir aquelas metas, tudinho. Mas qual e é às a vezes fonte? não É a chega, fonte do né? Tesouro Estadual, porque essa daí ela vai depender da tributação, que aliás a nossa está altíssima. Bom, Vai depender da arrecadação, né? da arrecadação, pois é. Hoje a gente sabe que tem, nessa questão da gestão pública e nessas parcerias, né, que vem de convênios de outros órgãos, algumas pessoas têm medo de fazer esse tipo de convênio, exatamente pela falta de conhecimento, né? E aí esse exemplo que você deu é de quê? Quantos anos atrás? Pois Né? Eu tinha saído da Algumas faculdade, décadas, né? exatamente. E você, de forma muito competente, assumiu e desenvolveu. E hoje a gente acaba tendo profissionais com esse receio, né? De por quê? Porque é uma série de exigências, porque a gente está falando de recurso público, a gente está falando de convênio até com organizações internacionais. E que a cobrança é muito grande, né? Então, fazendo esse comparativo da sua realidade daquela época e de hoje, você poderia considerar o quê? É falta de interesse, é falta de conhecimento, é medo? Como é que É você falta vê? de competência mesmo. O pessoal não sabe fazer os projetos para poder pegar esse recurso. Não sabe, nem não saber os projetos. Às vezes os projetos estão, é quem vai executar. Exatamente. Eu digo por experiência própria. Eu estudei quando chegou a pessoa de lá do Ministério, era um rapaz jovem e tal. Aí a gente correu para a central de licitação, fomos ver. Na minha sala eu tinha uma tabelinha assim, tal, tudinho. Aí ele foi olhar, tal. Ele passou uns 3 a 4 dias. E aí eu e ele marcando cerrada ali, aliás, já vinha resolvendo a questão. Ele saiu maravilhado, porque o que ele tinha vindo fazer, ele tinha conseguido cumprir. Se ele encontrasse, desculpe a falta de modéstia a outra pessoa, talvez não fosse conseguir, ele ia passar 10 dias ou 15, sei lá quanto tempo. Edilene, além dessa área financeira, orçamentária e de licitação que você já falou, que outras áreas também você trabalhou na administração pública ou na administração privada? Miguel, eu posso te dizer, professor, que todas as áreas da administração eu trabalhei. Eu não entrei na área de ninguém. Eu trabalhei em todas as nossas áreas. Todas as áreas da administração. Eu fui diretora, eu fui presidente de comissão de licitação, eu fui da área de material, eu fui da área do RH e mais. Trabalhei em vários órgãos diferenciados. Deixa eu citar aqui. Na educação, por exemplo, é o maior orçamento, até porque a lei exige, tá? Você executar o orçamento da educação.
e não deixar, por exemplo, o resto a pagar, ou não deixar dinheiro lá para outro chegar e dizer, não, ainda ficou X. Vou cortar e vou mandar para a Secretaria do Meio Ambiente, poderia ser. Isso estaria bem, né? Então, todas as áreas da administração. Então, eu trabalhei na educação, maior orçamento e a maior estrutura. Mas isso me deu um conhecimento, assim, que eu cheguei depois na saúde. Aí eu pedi isso. Outro orçamento enorme. Outro orçamento enorme. Uma legislação também que você tem que verificar, Bem porque tem específica, mais né? coisa específica. O fundo a fundo, é aquele que não passa pelo tesouro, mas o tesouro queria saber quanto era. Então já muda aí um pouquinho, já traz um adendo, né, à saúde. Aí tive na ciência e tecnologia, o professor Valdir Maranhão, né? E lá eu encontrei os físicos, encontrei TETSul, me pediram que eu fizesse na minha área, e eu fiz com um outro professor, que colocou no inglês o mapa do Maranhão com uma estrutura tal. E o outro professor, que era assim, tipo grupos, duplas, ele sabia do inglês e aí depois ele escreveu no inglês, então a gente fazia essa parceria, tá? E aí foi feito o planejamento estratégico e o coordenador do grupo levou esse documento e fez questão de abrir o seminário com esse documento. E aí o grupo todinho era só doutores, cara. Aí olharam, tal, aí eles fizeram uma emenda. Me chamou a atenção isso, porque foi apenas a palavra sustentabilidade. Talvez naquela época eu não tivesse lido ainda o suficiente. Não tinha, porque eu não botei. Não era tão difundido como é hoje, né? Hein? Não era tão difundida essa palavra como é hoje. Exato. Tá? E então foi isso aí. Mas aí os outros órgãos que eu trabalhei, educação, saúde, a fazenda também, eu trabalhei na fazenda. Passei um período na fazenda, conheci dos 5 polos de arrecadação, de fiscalização, conheci 4. Só não fui no último, que era lá para Carutapera, né? Muito distante. Meus filhos até pequenos, eu saía assim meio angustiada. Mas graças a Deus, essa eu não fui. Eu tive um probleminha e não fui. Mas os outros todos eu fui ver. Essa área de recursos humanos, ela era vinculada à Secretaria de Administração ou era uma secretaria específica na época? Quando você Não, trabalhou? tinha a Secretaria de Administração, que era a cabeça. Ela estava dentro dessa... E aí as áreas, a Secretaria fazia assim, seminário, né? Se era de orçamento, pessoal do orçamento, um dia com o pessoal do orçamento, um dia ou 2. Se fosse RH, né? Folha de pagamento, tal. E assim, Eu vi que no teu currículo você falou também que você participou da elaboração do plano de cargos e salários. Também de lá da UEMA. Já da UEMA, É. da universidade. Da universidade. Eu participei lá, só que lá tinha... Eu não era presidente, não. Eu participei, não me lembro mais quem era presidente, tem um documento que tinha os professores, né? E então isso era muito bom. E também você lecionou também. Ah, tá. Aí Fala um pouquinho lecionei. dessa sua experiência aí como professora. Como professora foi assim. Eu lecionei para o CFO, é aquele dos militares, né? Oficiais, né? Oficiais Da polícia. da polícia.
e também na engenharia mecânica, que só tem lá na UEMA, né? Com os verdade. engenheiros. Mais 2 grupos maravilhosos e foi o TGA. Eu gostava de TGA. Tá? Fiz aquele mapão, começar de T, eu chegava até os japoneses, não, os sistêmicos, né? Que é CAPS e CANS, né? Que é médicos. Médicos tem alguma coisa com a gente, né? Porque tem que ir fechando o círculo, né? E a administração, ela perpassa tudo isso. Eu chamo até da transversalidade da administração, né? É administrador, tal, aí fica aquilo ali. É uma transversalidade da gente que é um desafio e que, às vezes, o mais jovem, às vezes, eu acho que fica até com medo. Em relação à sua atuação aos sindicatos da categoria, conselhos, você teve... Cita um pouquinho dessa sua experiência. Tá. Conselho, vou começar pelo conselho. O conselho, antes, o Maranhão, como sempre, não tinha um conselho aqui, né? Então, era Ceará, Piauí e Maranhão, era Piauí-Serão, né? E teve aquela A sede luta. era no Ceará. A sede era no Ceará. Então teve aquela coisa que até boa, né? Para trazer para cá, para o Maranhão, tal. E aí a gente conseguiu, na época, eu não participei muito dessa coisa, participei mais à distância, porque eu estava começando a minha vida profissional, então eu não tinha nem tempo, tá? Então tinha pessoal que, aliás, da minha turma, saíram 2 presidentes, que foi a Josélia Rogeriana. Foi a primeira presidente eleita. Isso. E a Tereza Galiza, tá? Então se trouxeram para cá. Tá? Quem assinou meu cargo foi a Josélia. Tá? O 368. Você chegou a ocupar algum cargo de direção no conselho? Aí depois eu, muito envolvida na secretaria, né, no meu trabalho, aí eu acho que 4, 5, 6 anos depois, ou 10, aí eu participei do conselho. Aí eu fui diretora financeira do conselho, deixa eu ver, com Raimundinha. A Raimundinha queria sair ali da rua, me ajude aí. Zé Bonifácio, dos afogados ali. Dos afogados, que era para comprar. Não. Aquela já foi depois. Não, queria sair. Não, da Casa do Trabalhador. Queria sair do Trabalhador para a Rua dos Afogados. Aí apareceu aquela casa e tal. Aí foi feita a compra. O pessoal, na época, me lembro uma coisa inusitada. Eles queriam, a gente chegou no cartório, que era para eles receberem, inclusive, o dinheiro. Eu ia assinar lá, a minha assinatura, a dela lá levou assinada, e era para mim assinar, para pagar eles. E eles estavam faltando ainda o documento. Aí ela me diz assim, tal, antes, tal. Cabe a ti agora. Não, tá bom. Aí chegou lá, vamos ver a documentação, tal, todinha. Não tinha. Eu disse, infelizmente eu não posso fazer. Faltando esse documento, deixa o pessoal concluir. E aí a gente volta para fazer o pagamento. E saí, né? Claro. Cheguei lá com o povo lá e tal. E eles também para se resolver. Já pensou? Eu depois podia ser até acionado. Pagar uma coisa que eu nem podia pagar. Resolvi as pendências e depois pagava. Claro. Então, e assim foi feito. Assim foi feito. Não tinha assinatura da tesoureira. Então, acabou, cadê dinheiro? Tá? Isso, no conselho, eu fui várias vezes conselheira, né? Vários mandatos, com Samuel, na chapa de Samuel,
Aí tinha aquelas coisas ali, cadê o conselheiro federal que está saindo agora? Jorge. Jorge. Aí era o grupo de Jorge. E foi Mas era presidente também. Mas era uma coisa que eu vejo atualmente hoje muito salutar. Tem que ter alternância de poder, senão o sujeito vira dono do conselho, dono disso, dono daquilo outro. Não, eu não sou nem da minha casa, porque às vezes... Sempre tem eleições e vai renovando. Mas vai renovando. Aí mulher às vezes não vai. Vá sim, mas por que não? Mas... A Aline mesmo aqui foi você- presidente, foi conselheira Pois é. federal. Inclusive, eu conheci a Nilene lá no conselho, É. como diretora de fiscalização. Pois é, nos conhecemos lá. Eu fui fiscalizar lá em Imperatriz ali. Fiscalização tem melhorado bastante É, nos últimos anos. depois eu vou deixar uma sugestão para fiscalização. E no sindicato? Aí no sindicato também era... No sindicato, quando eu conheci Sebastiana, coitada, era só ela, no sindicato. Aí ela ia para a sala lá do conselho, tinha as coisas lá no conselho. Na Casa do Trabalhador. Na casa do trabalhador, depois mudou lá, ia para o conselho, se tinha alguma festinha, se tinha alguma coisa assim, tá? Aí o que é que tinha no sindicato? Não tinha o CNPJ, quem tinha era o Quiner, deixa eu ver se eu lembro o primeiro nome dele, era a Febrade. Quando ela precisava pagar água, luz, ele que mandava o dinheiro, porque a arrecadação caía na Febrade, né, no CNPJ de lá. E sempre foi baixa a arrecadação. Né? Exato. Então, aí depois conversando com a Sebastiana, ela me falou, tá, Helene, queria uma mudança aí, queria outras aí, eu disse, olha, eu posso te ajudar. Aí eu fui ajudar, não queria ser presidente não, eu fui só ajudar. Tá? Aí com essa ajuda aí eu peguei uma pessoa que conhecia na Vale, digo, deixa eu pegar, que aliás foi teu aluno, né, o Delmiro, né? Aí fomos ver, ela ajudou também nessa passagem. E o senhor e a professora Vilma também ajudaram muito. Na época isso a gente conseguiu tirar o CNPJ para poder emitir aqueles boletos de arrecadação. Porque não tinha o principal. Estava lá no CNE, lá na Febrade, lá em São Paulo. Tá? Não tinha como. No cartório, eu tive lá na época, não tinha nem o registro do sindicato, tinha registro de uma ata, mas não tinha o registro do sindicato. Nós tivemos que contar uma história para ser aprovada. Exato. Como entidades o rapaz antigas. trabalhava na Vale, então o que eu fazia? Eu saía, ia na frente, na Caixa Econômica. Quando eu estava lá, eu dizia, olha, já estou aqui, já estou na fila. Aí ele saía, pedia um tempo, corria lá, porque era o presidente, para poder ajustar esse cronograma dele, o tempo dele, com o atendimento e o resultado que a gente precisava ter. Né? Mas conseguimos. Eu tenho até hoje, onde eu escrevi esse CNPJ no lápis, na caneta. Ai, que coisa boa. Graças a Deus está aí funcionando aí. Tem um companheiro nosso, aguerrido, rapaz, né? É novo. O novo tem isso aí. de ser aguerrido, às vezes ele vai. Às vezes tem um novo que não, né? Mas tem outros que sim. É verdade. Né? Bom. Nilenda, realmente a sua experiência é muito boa dentro do serviço público. Passou por diversas secretarias dentro aí do... Né? Mas aí eu fiz a interface do privado. O privado você trabalhou em que entidade, em que empresa? Na realidade, o privado eu não cheguei a trabalhar em empresa, não. Fiquei mais no serviço público e quando mudava o governador, o secretário, aí eu já tinha um convite já para
secretarias, aí eu fui em várias secretarias, eu fui em órgãos, vamos dizer assim, tipo aquela Emater, que era tipo uma empresa Era uma empresa pública. pública ligada à Sagrima, né? Emater. Aí outra que eu tive também, eu tive uma outra experiência muito diferenciada também. Eu tive experiência com médico, professor, com médico. Tive no Ministério Público. Outra experiência muito grande, muito boa. E a gente sente esse lado do sendo de terra, mar, o tempo inteiro. Então é legal, aquela túnica preta, né? Polarinho, negócio ali, legal aquilo, tá? E aí eu vi várias coisas, né? Uma coisa simples que o administrador, não sei se tem, né? A coisa, o protocolo. Eu trabalho no protocolo, aí a pessoa fica envergonhada porque trabalha no protocolo, né? Acho que tem determinadas funções que são simples, mas são extremamente necessárias para funcionamentos sistêmicos da organização. Por lá que passa tudo, né? Para poder ser. Inclusive, você distribuído. pode fazer as estatísticas. Eu tive uma vez num protocolo. Eu fui levar um documento da minha filha, ela tinha feito uma cirurgia de vista. Cheguei lá, não tinha um papel para escrever, para me dar. Como é que eu vou dizer que eu entreguei esse horror de coisa aqui? Aí eu disse, só tem um jeito. Eu vou te fotografar, tô recebendo isso aqui tudo. Quer dizer, causei quase que um tumulto. Porque... Mas o que é que eu podia fazer? Aí passou o secretário. Aí eu encarei o secretário e expliquei para ele, olha, isso aqui é o mínimo que a sua gestão deve ter. Com isso aqui o senhor pode fazer suas estatísticas. Quantos atendimentos, quantas cirurgias, que processos estão parados, quais processos precisa agilizar, quanto tempo. Quer dizer, aí eu fui dizer para que serviria aquele tipo de informação. E depois eu disse para o gestor administrativo que era o quê? Um químico, bioquímico. Quer dizer, eu cheguei a ficar constrangida dentro da minha profissão, eu dizendo o óbvio. A que ponto se chega, professor Polari, professor Aline, professor Miguel? Fiquei constrangida. Mas eu tinha que dizer isso. É verdade. Isso evidencia a falta, né, do profissional da administração na gestão. Exatamente. Isso é o E mínimo, o que né? que daí pode ser feitas estatísticas, inclusive. Não é só para botar, processo, não sei o que, ttt. Dá estatística, dá uma série de informações que o gestor maior, ele vai, olha, quero uma informação desse nível aqui. Vai lá, pega tudo lá e leva para lá. E quem entende de estatística vai organizar, vai arrumar, gente. E dentro dessa... Vamos pôr. E Nilene, a academia tem exatamente essa função no sentido de estar trabalhando em sintonia junto com o sistema, CRA, CRAS, os sindicatos, as universidades, todo nesse sentido. A gente acha que isso é relevante para unir a categoria em prol exatamente da ciência da administração. Como é que você está vendo essa interação aí, conselho, sindicato, academia, junto com as instituições? Vocês também concordam com essa linha de raciocínio dessa interação em prol da ciência da administração? Com certeza. Eu acho que se tem os órgãos, deve se estruturar, né? Como está aqui a academia,
estruturar e fazer essa integração, essa interação e levar o feedback para o conselho, para o sindicato, que aliás o sindicato tem uma coisa na nossa área da administração que poderia ser até discutido, porque o administrador vai sindicalizar e aí se ele for o patrão, mas aí tem que ter um raciocínio para saber, quando ele for ser o patrão, ele não é do sindicato, do administrador que tem essa função aí. Ele é do patronal, né? E o outro cuida disso aí, mas vai cuidar e vai bater forte se for preciso. Vai cuidar e vai bater forte. É isso aí. Inclusive, nós temos a Academia Brasileira de Ciência da Administração, que inclusive participou da nossa solenidade de posse, e a academia resolveu agora, nesse ano, fazer uma interação com as outras academias. Está tendo aí uns debates todo mês, já teve no mês de maio, teve no mês de junho, e agora em agosto vai ser a vez da Academia do Maranhão, vai estar debatendo alguma coisa de interesse exatamente da administração, com a Academia Brasileira de Ciência da Administração. Que nós temos... Sim, a daqui com... A nacional com as regionais. Com as regionais. A nacional, né? Fica onde? Fica no Rio de Janeiro, o professor... Lá com o professor Siqueira? Não, está com o professor Paulo Roberto Mota. O Mota. Que ele é da Fundação Getúlio Vargas, ele foi meu professor no doutoramento, um acadêmico brilhante, com muitas obras, muita contribuição para a ciência da administração. E agora, em agosto, nós vamos ter o debate sobre a do Maranhão. Vai ser online? Vai ser presencial? Vai ser online, nós vamos estar divulgando, esperamos que você participe, a gente está divulgando essa questão. Estamos discutindo aqui qual a temática. Em agosto, vai ser em agosto. Entendeu? São temas da administração no sentido de estar contribuindo para esse desenvolvimento acadêmico, profissional, junto com a sociedade e as organizações. Isso é muito bom, professor, essa interação, integração, essa discussão. Porque às vezes está lá no Rio de Janeiro, não conhece nem o mapa do Brasil, onde fica o Maranhão. Então está no Rio Grande do Sul, para poder saber que tem Amazonas. Então eu acho que isso aí faz parte desse convívio das instituições, o nosso, né, nossas relações interpessoais, né, tá divulgando, está participando. Eu, mais nova, eu participava de muita coisa. Vixe, eu ia em vários seminários. Aqui na FIEMA, fui em vários seminários, né? Inclusive a exportação internacional é outro campo que ninguém da nossa área não vê, minha cara, assim, se interessar. E agora está aí. A China manda para cá, o PIB da China está lá em cima. Se tiver uma queda até esvazio do Brasil, que diga nosso. E, quer dizer, e os administradores, né? Eu só vejo às vezes o economista e o presidente do Banco Central, que briga picuinha, né? E Lula, que é também desbocado, eu acho até que deve, tá? Para mim, quando é necessário, não tem partido, tá? Se é para dizer, pode dizer, porque você está contribuindo. E, nós temos avançado em termos de qualificação aí na administração. Na última década, nós temos tido um número muito maiores de administradores que seguiram seus programas de Instituto Senso, com mestrados, doutorados, todos eles atuantes. A Aline, por exemplo, terminando seu doutorado agora em administração, a professora Vilma terminou recentemente, a UEMA terminou agora mais de 10 doutores de administração de um programa até que eu via com a UEMA, e todos estão atuando dentro da sala de aula, como também nas organizações. Isso tem dado um salto qualitativo em termos de produção acadêmica, no sentido de aproximar mais a sociedade das organizações, a gente dando a contribuição com a melhor prestação de serviço. Porque isso, a gente tem tido ganhos aí nesse sentido.
já não está assim tão fechadinho como era, né? Quer dizer, Certo. pra você ter uma ideia, nós fomos os primeiros doutores de administração no Maranhão, que terminou em 2012, quer dizer, uma coisa assim muito ruim, né? 50 anos de profissão de administração e termos 50, chegando já né? nos Tirando o 60. Tetsu, que foi É. isolado, né, como doutor aqui durante muito tempo. um excelente. A minha né, turma de profissional. mestres, quer dizer, junto com o pessoal da UEMA, se formou em 2000. Eu acho que foram os primeiros mestres que foram... Começou daí, né, essa turma de mestre, esse incentivo, esse Aí, estímulo em para seguida, ter né, maiores programas de doutoramento. E nós estamos batalhando também para o nosso programa de mestrado autóctono próprio. Inclusive, encaminhamos uma proposta de APCN para a CAPES em janeiro desse ano, no regime de associação UEMA-UFMA. Deve sair o resultado agora do segundo semestre, estamos numa expectativa UEMA? com a UFMA. A UFMA. Porque pode ter regime de associação. Então, a UFMA com o EMA, nós elaboramos a PCN, que é um programa a prestação de programa de cursos novos, encaminhamos para a CAPES, sendo aprovado, nós já teremos um programa de estricto sensu próprio nosso. Vai ser o primeiro. Né? Será o primeiro. Né? Estamos aí nessa expectativa. Isso é fruto dessa evolução que eu estava falando, né? Inteiro, porque a CAPES é muito exigente, né, na questão de se ter um Acho programa. que até dificulta. Dificulta Em muito. vez de facilitar. E aí já chegamos nesse patamar de atendermos essas exigências e apresentarmos um programa. Né? E aí vamos ver aí se torcer para que seja Parabéns, aprovado. parabéns. É bom Nos divulgar, a próximos gente saber quem está lá fora, que às vezes, eu, por exemplo, estou lá fora, às vezes não estou acompanhando uma coisa muito específica, embora seja da minha área, né? Mas aí não acompanhei que os professores da UEMA, e quantos qualificados, tal. Só sei que é necessário ter, no mínimo, não sei um percentual assim, mas eu sei de outras áreas, porque é aqui uma coisa muito própria da minha família. Na minha família tem vários administradores. E na minha casa são profissões bem diferentes uma da outra. Mas a gente se complementa. Isso que é importante. E agora você no orquestra aí vai estar acompanhando, né, Isso. dessas notícias mais recentes, Ah, né, do que está ocorrendo aqui com a academia. Cita pra gente aí, Nilene, algum episódio durante essa tua experiência profissional que te trouxe muita alegria, né, como administradora. alegria como administradora? Sabemos que você teve experiências muito boas, mas uma assim que te deixou melhor ainda, mais contente, Muita mais satisfação. realizada, mais... Olha, Assim como teve a satisfação, deve ter tido frustrações também. Se a tiver. administração, ela tem duas faces. Uma que, para mim eu não me considero frustrada em nenhum ponto, porque eu exerci minhas coisas. Nem deve mesmo, nem pode, com tantos êxitos aí. Pois é. Porque eu tive na educação, eu tive na saúde, eu tive na fazenda, eu tive na ciência e tecnologia. Teve uma visão sistêmica. Eu tive no Ministério Público, que me trouxe uma visão muito diferenciada também. Então, veja só, e eu sempre fui chamada pelo chefão. Então, quer dizer, eu não posso me queixar aí de frustração, posso até dizer, eu trabalhei muito. Tá aí, a gente. Trabalhei demais. Contribuiu bastante, né? Fiquei sair de cabelos brancos. Quando Ali, eu olhava, não me reconhecia. a frustração não Aí, teve, mas e a satisfação? O que mais te notou assim na tua carreira? Algum ponto que você... Bom, dessa vez eu consegui realmente atingir os objetivos plenamente. Olha, eu sempre procurei fazer as coisas que as pessoas tinham
que eram desafiantes. Então, isso aí, a gente sai com um sabor de vitória. Eu nunca procurei fazer só o feijão com arroz. Eu procurei sempre exercer uma coisa que me desafiava. Quanto mais me desafiava, mais eu tinha gás para ir para lá. Então, era o desafio, né, da minha profissão, do exercício O desafio trouxe profissional, muita satisfação. Né? me trazia. E Nilene, e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a questão da mulher nesse cenário de evolução da administração. Né? Você como uma pioneira, né, da administração aqui no Maranhão e sendo mulher, você acha que enfrentou desafios diferentes? Você acha que o fato de ser mulher contribuiu, atrapalhou? Como é que você vê essa questão da participação da mulher na administração? Olha, essa questão da mulher, ela sempre foi uma questão desafiante também. Né? Então, as mulheres sempre eram relegadas, sempre botava o homem e tal. Eu, por exemplo, durante o meu exercício, eu tive vários que queriam o meu lugar. Desafiavam, eles queriam. Mas o secretário, os secretários que eu trabalhei, não queria eles. Me queriam. Delegar para assinar milhões, para assinar coisas das licitações que vinham, que eram Responsabilidade. processos Grande bem- responsabilidade. Né? Tá entendendo? Então, era complicado. Então, nisso aí eu levei vantagem. Tá? Eles não queriam eles, preferia a mulher. Tá? E tinha, eu sabia que tinha isso aí, eu fazia de conta que nem tinha. Nem. Quando me lembro, eu estava na Secretaria de Planejamento, e aí tinha um secretário, subsecretário e mais outros. E aí um deles saiu para a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Foi o doutor Pedro Rocha da Dantas Neto. Ele tinha me levado para lá, ele me escolheu, me levou para lá com ele. A equipe dele, que na época era com Gastão e os outros lá. Foi meu colega de turma. Hein? Ele foi meu colega de turma. É. E aí depois surge a oportunidade dele ser o secretário de Indústria e Comércio. Aí eu soube que eles repartiram a equipe. Aí o adjunto do Gastão disse, não, tu leva esses aqui. Agora a Nilene fica aqui comigo. Tá entendendo? Então, quer dizer... Isso é gratificante, né? Isso é gratificante, né? Depois você saber, eu não estava nem aí. Foi por mérito, né? Na verdade, você Entendeu? conquistou Quer por dizer, mérito. o Ricardo Pérez disse, não, ela fica. Um mérito com credibilidade, que é algo importantíssimo para o Tá serviço entendendo? público, né? Ter essa credibilidade. Para essa confiança. assinar toda a documentação de pagamento deles. Né? E Que não ter mensagem? problema depois lá no TCE. Porque ainda tem lá na Da virada no fiscalização final. lá. Tem que ter as contas aprovadas Para no ter final. as contas aprovadas. Mas, Edilene, que mensagem você deixa aí para os novos administradores? Isso é importante. Você nós que teve nossos- toda essa trajetória, esse mérito de progredir na carreira, de envolver várias áreas, o que você deixaria de mensagem para os novos administradores, para os conselhos, para o sindicato? Os nossos acadêmicos A aí que nossa estão academia. saindo da universidade. A academia, eu já, dentro de uma resposta aqui, eu já até deixei que eu acho interessante essa integração. Tá? Para os universitários, que eles procurem serem
desafiados. Não procurem fazer só o arroz com feijão. Procurem aquilo que traga desafio para vocês na área do conhecimento. Estudem bastante. Procurem vários setores onde vocês possam atuar. Procurem estudar até uma língua estrangeira. Eu, se ainda tivesse cabeça, que agora a gente já falha, né? Ainda ia estudar mais outra língua. Procure fazer isso, porque senão você fica atrasado no mercado. Todo mundo fala inglês, francês. Tem que falar mandarim tá? agora. Agora tem que falar mandarim. Então tem que estudar, certo? Talvez uma coisa prática que eu posso sugerir para a academia seria colocar essa questão aí junto às universidades, tá? Para fazer com que os alunos fizessem uma extensão universitária. Aliás, essa seria a minha sugestão para a academia, uma extensão universitária, tá? Junto com as universidades. E que seria competência, eu não digo do conselho, que o conselho ficou só na lei ali, o conselho faz a parte dele. Está entendendo, professora? Faz a parte dele. Mas eu acho que poderia fazer algo a mais. A senhora que está lá pode propor. Está entendendo? Inclusive isso aí, tá? Para os alunos serem desafiados a aprender mais uma língua, tá? Eu vou dizer aqui rapidinho aqui, eu procurando esses meus documentos, né? Aí fui ver, veja aí no meu currículo, que tem uma coisa minha lá no Ceará. Aí lá eu encontrei, me ajuda aí, Miguel, o nome Estratégia de Desenvolvimento para a Microrregião da Serra do Baturité. O CETRED. Então, no CETRED, eu passei no Ceará uma temporada fazendo uma pós Planejamento do Desenvolvimento Regional, certo? E o CETRED é um órgão vinculado à universidade que faz essa extensão. Eu tentei falar, não consegui pelo telefone. Eu sou ruim da coisa tal. Novas tecnologias, né? De novas tecnologias, que aliás isso aí tem que ser feito com esse pessoal da... Os mais novos. Com esses mais novos, esses mais idosos. E então, veja só, tem isso aí. Aqui, professor, de repente, eu sei que tem a FAPEMA, que é da UFMA. FAPEARE, eu acho que é da UEMA, mas a gente não vê nem o que faz a FAPEARE. Eu só questione isso. Aline, professora, não. Miguel, pelo amor de Deus, não deixa eu me expor assim. A FAPEAD ela tem dado uma contribuição muito grande em determinadas ações da universidade. Divulguem, bota os meninos para irem para lá. Olha, hoje nós vamos passar a tarde inteira aqui na FAPEARE, aqui, pesquisando, sei lá, vendo alguma coisa. Tá? Quem for de lá da UEMA. Uma coisa prática. Olha, outra coisa também que eu sempre fiz lá na FIEMA. A FIEMA também, eu participei assim bastante de seminários da FIEMA. Até o pessoal de comércio exterior, coisa que o administrador nosso está aí, eu não tenho emprego, faltou não sei o quê. Gente, tá entendendo? Muito bem. A FIEMA, tá? Então, respondi todos. Muito bem, Edilene. Eu queria te agradecer pela participação, essa tua disponibilidade de vir aqui, nos ajudar, contar essas histórias. Como o professor Polari falou, essas informações todas vão ser analisadas, triadas, para que a gente faça um livro sobre a história da administração no nosso Maranhão. Nós já estamos aqui no 11º Ancast, que é o nosso podcast da academia, e vamos continuar ainda conversando com o pessoal mais antigo, realmente que tem essa história para contar, e também conversando com os mais novos também, para ver como é que eles estão se posicionando em relação ao mercado de trabalho. No mercado. Agradecer ao nosso presidente Polari, a nossa diretora
de Administração e Finanças, a Aline, a você especialmente. A gente já tem batalhas juntos aqui no sindicato, no dia a dia. Eu sei que você está convalescendo aí de um problema com os rins, mas mesmo assim resolveu vir aqui nos ajudar. Isso é muito importante, não tem preço. Realmente a amizade, essa dedicação que você teve de vir aqui hoje, num sábado, para nos contar essas histórias, foi muito importante. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos. E até o próximo OneCast da nossa academia. Eu também estou saindo muito feliz, né, pela lucidez como você transpareceu para a gente aqui toda a sua experiência administrativa, a sua experiência acadêmica. Parabéns.